Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, tanto na primeira leitura como no Evangelho de hoje, se repete um trecho do livro do Deuteronômio, bastante familiar aos israelitas. Este trecho do livro do Deuteronômio que nós ouvimos na primeira leitura e que de certa forma é repetido também pelo mestre da lei e por Jesus no Evangelho, era uma oração bastante repetida pelos israelitas. Aliás, os israelitas repetiam 2 vezes por dia esta oração, pela manhã e à noite. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Amarás o próximo como a si mesmo. Ouve, ó Israel. E essa oração era repetida todos os dias, pela manhã e pela noite. Atitude de escuta, né? Esta é o sentido dessa oração que eles rezavam. A importância de estar sempre atento à voz de Deus. Escutar, ouve, ó Israel. Porque antes de nós fazermos uma opção por Deus, é preciso escutá-lo, ouvi-lo. E por isso, ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, consiste na salvação do homem. Por isso essa oração dos israelitas, de certa forma, elas também vêm de encontro a cada um de nós hoje. Ouve, meu povo, porque eu sou o vosso Deus. Façam tudo o que Ele diz. O próprio Deus vai dizer, quando se manifestou através de Jesus, quando se manifestou em Jesus de Nazaré, no Rio Jordão, uma voz do céu veio: este é o meu filho amado, escutai-o, escutai o que ele diz, ouve, meu povo. Portanto, vejam, meus irmãos, rezar não significa apenas invocar a Deus para pedir graças, mas é sobretudo escutá-lo, ouvir sua palavra, meditá-la, obedecer-lhe. Quantas vezes nós rezamos por dia? E as orações que nós fazemos ao longo do nosso dia, como é essa oração? Será que muitas vezes também não é simplesmente
uma invocação a Deus apenas para lhe pedir-lhe graças, pedir-lhe ajuda, pedir-lhe uma luz que possa nos iluminar, etc, etc. Mas até que ponto nós estamos dedicando um tempo da nossa oração para, ao invés de pedir, ao invés de falar, escutar a voz de Deus? Como que se escuta a voz de Deus? Através da sua palavra. Portanto, todos nós deveríamos diariamente ouvir um trechinho da palavra de Deus. Hoje, com os meios de comunicação, com as redes sociais, com os aplicativos de celular, é impossível não ouvir a palavra de Deus. Quantos e quantos fazem comentários sobre a palavra, sobre o evangelho do dia, enfim. A oração do homem precisa também ser esta atitude da qual os israelitas praticaram a vida toda, até hoje. E nós também, cristãos, ouvir a voz de Deus, ouvir, escutar o Senhor. Rezar, portanto, não significa apenas invocar a Deus, mas também escutá-lo. E o evangelho deste domingo então nos pede para escutar o Senhor. O Senhor nos apresenta um ensinamento sobre o mandamento maior, sobre o maior mandamento, que é o mandamento do amor. O mandamento do amor que é duplo: amar a Deus e amar ao próximo. Esta, meus irmãos, é a lei fundamental da nossa vida. Que significa a palavra fundamental? Fundamento, alicerce, o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé, o alicerce onde nós construímos as nossas relações, o alicerce que deveria ser o suporte, o sustento das nossas amizades, deveria ser sempre o amor. O amor é o fundamento do homem, da vida do homem. O amor a Deus, o amor ao próximo. De fato, o mandamento do amor só pode ser plenamente posto em prática por aquele que vive, né? Vive numa relação profunda com Deus. Portanto, escutar a Deus, deixar-se conduzir pela sua palavra e fundamentar a vida neste amor. Isso nos une a Deus, isso nos coloca em relação com Deus, isso nos coloca em comunhão com Deus. Meus irmãos, estamos nos aproximando do dia de finados. E geralmente quando vai chegando essa época de finados, celebrando os falecidos, nós vamos pensando também na nossa própria vida, na nossa existência, no fim da nossa existência, não é? Depois de uma pandemia como essa que nós estamos atravessando, diante de tantas doenças, enfim, a morte nunca esteve tão próxima de nós, é ou não é verdade? Todos nós, quase que todo mês, estamos ouvindo dizer que alguém próximo, alguém conhecido de nós morreu. Portanto, pensar nessa realidade também nos ajuda a nos conscientizar de uma coisa: a eternidade é amor, amor infinito, amor em Deus, amor para sempre. Portanto, aqueles que querem viver a eternidade precisam aprender a viver o amor aqui na terra já, porque senão na eternidade, a eternidade será uma realidade desconhecida. Como diz Jesus no Evangelho, chegaremos lá e Ele dirá para nós: não vos conheço, porque vocês não se deram também a conhecer, porque não se esforçaram para viver o amor, porque o céu é amor, Deus é amor. Portanto, se o amor de Deus ganha raízes profundas numa pessoa,
essa pessoa então se torna capaz de amar também. Portanto, o amor de Deus, ele deve criar raízes profundas na nossa vida, nos tornar também capaz de amar. Amar como Deus ama, significa amar até quem não merece, até quem não merece, como Deus faz em relação a nós. Será que todos nós que estamos aqui somos merecedores do amor de Deus? Será que sempre fizemos por merecer esse amor de Deus? Será que nossas atitudes, nossas escolhas, nossa indiferença para com Deus, quantas vezes as coisas da terra nos seduziram mais do que o próprio Deus, e dizemos que amamos a Deus, mas preferimos as coisas da terra, as coisas do mundo, nos iludimos com elas. Portanto, mesmo assim, Deus nunca deixou de nos amar, porque amar é uma decisão. Deus ama até quem não o ama, Deus ama até quem não o reconhece, Deus ama até quem blasfema contra Ele. Deus ama, porque o amor é a essência do próprio Deus. Deus não muda, nós é que mudamos, nós é que dizemos que amamos alguém, mas quando alguém comete um erro, quando alguém vai contra aquilo que nós esperávamos dele, quando alguém age diferente daquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, a gente deixa de amá-lo. Então não ama coisíssima nenhuma, porque o amor não muda. Não tem como dizer que ama e depois que não ama mais. Deus não muda, porque Deus é amor em essência. Por isso, o amor nos torna melhores. Sim, o amor nos torna melhores. Podemos até sofrer mais por causa do amor, mas o amor nos torna melhores, porque o amor faz com que nós sejamos bons sempre, mesmo quando o outro é mau. O amor nos faz ser santos, mesmo quando o outro me provoca uma atitude contrária à atitude da santidade. Portanto, o amor me torna bom, porque mesmo que o outro me faça mal, eu não pago a ele o mal com o mal, mas eu sempre procuro ser bom, independentemente do mal que o outro me faça. É aí que está a elevação do ser humano. É aí que o ser humano se torna mais próximo de Deus. É aí que o ser humano coloca o amor de Deus como fundamento da sua vida. Portanto, Deus nos ama, mesmo que nós não mereçamos, Ele nos ama. Como o pai e a mãe. O pai e a mãe amam os filhos, mesmo que eles não o mereçam, mesmo que eles errem, mesmo que o filho muitas vezes é contrário aos pais, mesmo que o filho seja ingrato para com os pais. O pai e a mãe não amam os seus filhos apenas quando eles merecem. O pai e a mãe amam os seus filhos sempre, mesmo quando eles erram. O pai e a mãe continuam a amá-los. De Deus, então, meus irmãos, nós aprendemos a querer sempre e só o bem, nunca o mal. Aprendemos a olhar para o próximo, não só com os nossos olhos, mas olhar o próximo com o olhar de Deus, que é o olhar de Jesus Cristo. Um olhar que parte do coração e que não se detém apenas na superfície. Um olhar que vai para além das aparências e que consegue como que captar as expectativas profundas do outro. Expectativas de ser recebido, expectativa de uma atenção gratuita, numa palavra, de amor. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro amor vai além das aparências. O verdadeiro amor não se detém na superfície. O verdadeiro amor consegue captar as expectativas profundas
do outro. Porque muitas vezes as atitudes que o outro tem para conosco não são porque o outro não nos ama também, ou porque o outro não nos queira bem. Muitas vezes são expectativas que ele traz dentro de si e que não consegue externalizá-las, não consegue expô-las, dizê-las. E aí ele diz de um modo distorcido, ele diz com uma atitude diferente, né? Então é como se o outro quisesse um abraço, ao invés de pedir um abraço, ele começa a fazer uma murmuração, ele começa a resmungar, ele começa a ter essas atitudes contrárias, mas ele quer que você então vá lá e diz, não, não é isso, e abrace a ele. Veja só como que nós seres humanos somos, não é? Portanto, vejam, as expectativas muitas vezes que estão dentro dele, que é também de ser amado, porque todos querem ser amados, todos desejam ser amados. Por isso, o amor precisa ir além das aparências. O amor precisa captar as expectativas profundas do outro, para que verdadeiramente a gente possa amar e possa também, de certa forma, superar as atitudes que muitas vezes o outro tem para conosco. Por isso, o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis e estão em relação recíproca. O próprio Jesus, a própria pessoa de Jesus, o próprio ministério de Jesus nos revelam isso de forma muito clara. O amor a Deus e o amor ao próximo. Tanto que quando nós olhamos para o Cristo crucificado na cruz, o Cristo está de braços abertos, numa dimensão vertical e numa dimensão horizontal. Cristo amou a Deus e amou a humanidade inteira, e estendeu esse amor a todos os homens. Por isso, é esse o verdadeiro amor que deve permear a nossa vida. O amor a Deus, escutar a Deus, ouvir a Deus, e o amor ao próximo. Alargar o nosso coração às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que estão próximas de nós. Por fim, diz o Evangelho, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios, né? Quantas vezes nós estamos mais apegados aos holocaustos e sacrifícios, né? E nos deixamos de viver o verdadeiro amor, que é a verdadeira fonte da nossa santificação. Por isso a santidade não se dará pelo sacrifício que nós oferecemos a Deus. O sacrifício que nós oferecemos a Deus não pode ser um sacrifício vazio, como eram o sacrifício dos judeus, como era o sacrifício dos antigos, né? O nosso sacrifício no altar, a celebração da Eucaristia, o santo sacrifício que nós celebramos e atualizamos a cada celebração, precisa ser o sacrifício da vida, da nossa vida na vida de Cristo. Nós também precisamos nos entregar, nós também precisamos nos doar, nós também precisamos nos oferecer ao outro, a Deus e ao outro, para que então sim, esse sacrifício agrade a Deus. Mas o sacrifício só ritual é vazio, portanto não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um sacrifício vivo, o que agrada a Deus é um sacrifício perfeito, o que agrada a Deus verdadeiramente é a oferta da vida, e não uma oferta vazia, né? Mas a oferta da vida. E portanto, quando eu me ofereço ao outro, quando eu amo a Deus, escuto a Deus e procuro oferecer a minha vida ao outro, procurando suportar muitas vezes até as diferenças entre as pessoas, nas relações, etc., eu estou doando a vida, eu estou procurando amar verdadeiramente como Deus pede que eu ame, e assim, no altar do Senhor, eu tenho condições, eu posso oferecer não um sacrifício vazio, mas um sacrifício da própria vida, uma oferta que verdadeiramente agrade o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude então a nos oferecermos em sacrifício, doando a nossa vida, amando a Deus,
procurando escutá-lo, obedecendo-lhe todos os dias e amando ao próximo como a nós mesmos. Pois amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Assim diz o Senhor. Assim seja. Amém.